Queria pedir para o pessoal colocar na tela a reportagem, também está com destaque aqui no UOL. Gilmar Mendes segue Dias Toffoli para anular os processos contra Palocci. Vamos lembrar que o ex-ministro do presidente Lula, né, o ex-ministro de governos petistas, né, havia sido condenado, né, várias condenações em meio a uma série de investigações sobre corrupção. E aí agora o ministro do STF, Gilmar Mendes, acompanhou o relator do caso Dias Toffoli para rejeitar um recurso da PGR e manter a decisão que anulou todas as provas e processos na Lava Jato contra o ex-ministro Antônio Palocci, né? A decisão beneficiou também outros envolvidos, como Marcelo Odebrecht, o ex-governador Beto Richa, e a PGR discorda, né? Discorda de tudo isso, né? Por 2 votos a 0, para anular as provas e os processos, com mais um voto, forma-se maioria no Supremo, ou seja, falta mais um voto para a anulação ser confirmada. Faltam os votos de quem? Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça, né? Aí vamos ver. Edson Fachin era uma pessoa, bem, ele mesmo, relator de uma série de casos da Lava Jato e de combate à corrupção no Supremo, e Nunes Marques e André Mendonça, os dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Que Toffoli e Gilmar Mendes iam votar juntos, assim, era mais ou menos esperado, né? Ainda mais contra a Lava Jato. A questão é se Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça vão seguir o voto do relator Dias Toffoli, ou vão abrir uma divergência e acatar a decisão o pedido da Procuradoria-Geral da República, que em março deste ano pediu que Toffoli reconsiderasse ou reformasse a decisão que anulou os processos da Lava Jato contra Palocci. Entretanto, para Toffoli está provado o conluio entre juiz e acusação para os processos da operação, e a Procuradoria-Geral da República não teria apresentado motivo suficiente para a alteração da decisão proferida. Ô Beto, como é que fica isso? Porque o ponto é o seguinte, é um caso complexo. Você teve a Lava Jato, realmente, você teve conluios, isso mostrou por vazamento de mensagem para todo o Brasil. A Polícia Federal analisou as mensagens, colocou as mensagens como válidas, mostrando que tanto o juiz Sérgio Moro quanto a Força-Tarefa de Procuradores da Lava Jato combinavam as coisas de uma forma pouco republicana. Ao mesmo tempo, né, você também teve casos e casos em que a quantidade de provas envolvendo determinadas pessoas, determinados acusados, era muito farta relacionado ao envolvimento com crime de corrupção. Como é que fica isso, né? Por um lado, você tem a necessidade de combater a corrupção, por outro lado, você tem a necessidade de manter o julgamento dentro de parâmetros respeitando o Estado Democrático de Direito. E como é que fica a imagem do Supremo diante disso? Boa não fica, a população fica confusa. Estão jogando a criança junto com a água do banho fora. Eu acho que essa é a pena. Mas é o custo que muitas vezes a gente acaba pagando, né, que os operadores do direito nos explicam, que é o preço de um erro de origem, né, do pecado original, no caso, é, da forma como a Lava Jato surge e como ela opera, né? Todo o processo, né? Condução coercitiva de um ex-presidente sem ter sido notificado inicialmente para comparecer voluntariamente, grampear escritório de advocacia que deveria ser inviolável, câmera e escuta na célula das pessoas com prisão preventiva, combinação de juiz com promotor. Então, assim, o conjunto de vícios originais, o pecado original da Lava Jato foi tamanho, né, a falta de cuidado com a cadeia de custódia das provas, né, o atropelo foi tamanho, que obviamente é aquilo que a gente diz, os advogados, como a gente está vendo agora no julgamento do Bolsonaro, os advogados não negam, né, tirando 2 advogados, o advogado do Bolsonaro e do Braga Neto não negam que existiu o golpe. Né? O que eles estão dizendo é uma tentativa de golpe. Eles dizem: o meu cliente não estava na cena do crime, meu cliente não tem nada a ver com isso. Mas não negam. E aí vão tentar, no processo penal, dizer:
essa prova não vale, essa delação não vale, aqui você não tem como comprovar, etc. No âmbito da Lava Jato, os advogados, a partir do momento que aparecem essa série de inconsistências e o Supremo dá uma decisão voltando no. Não descondenando, né, como se diz, mas anulando o julgamento por um conjunto de inconsistências, o respeito ao juiz natural não tinha sido atendido, etc. A partir desse momento, você enseja que todos os demais processos e todos os condenados da Lava Jato com seus advogados vão entrar pedindo que seja estendido a eles a nulidade do processo. E um processo que se anulou por quê? Por conta dos acusados? Não, por conta de uma PGR, naquele momento, numa força-tarefa da Lava Jato, no Ministério Público e um juiz se portaram de forma completamente indevida. Uma Polícia Federal que atuou de uma forma muito mais espetacularizante do que dentro do rito legal da sua investigação. Então, assim, as instituições naquele momento falharam. Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Brasileira. E eles geraram provas que permitiram que agora esses advogados entrem contra os seus juízos, ainda que fartamente baseado em provas, com nulidades processuais. Né? A gente fica no âmbito da materialidade, mas os advogados eles vão por um outro caminho, que é o caminho da processualidade, se a técnica penal está sendo atendida, se a cadeia de custódia de uma prova foi ou não respeitado, se a forma como a delação foi obtida estava ou não correta, se o juiz realmente era o juiz devido ou não, o foro era competente ou não, é a processualidade. Então, claro que gera uma frustração tremenda, mas recordar que os responsáveis por essa frustração agora, no final das contas, mais que o próprio Supremo, foram aqueles que cometeram o pecado original. Sérgio Moro, Dallagnol e Companhia Bela e Polícia Federal. Uhum.